é segredo pra ninguém que o uso de crucifixos é uma marca muito presente na imagem da Madonna desde os anos 80, né? Concorda, meu anjo? Que acabou popularizando aí como um acessório super fashion, influenciando muitos jovens da época a utilizarem, e até hoje, na verdade. A Madonna usou e abusou de muitos símbolos religiosos, né? Em figurinos, nessa questão fashion, performances, e tudo isso, entre outras cositas a mais, acabou gerando aí uma reação forte da Igreja Católica, incluindo críticas públicas, pedidos de boicote, acusações de blasfêmia e, segundo a própria Madonna, até episódios de excomungação. Já foi falado que a Madonna é o anticristo, foi falado que ela já fez muitos rituais satânicos em cima do palco, né, durante os seus shows. Um belo exemplo que temos, inclusive, foi a enxurrada de críticas que aconteceu quando ela se apresentou no Rio de Janeiro, em Copacabana. Não sei se vocês se recordam, mas eu imagino que sim. Essa questão, esse ruidinho que a Madonna tem aí com a igreja, com a galera mais conservadora, de fato vem desde os anos 80 e bolinhos, né, minha gente? Por que a Madonna começou a utilizar esses elementos religiosos? E a partir de qual momento que ela começou a deixar todo mundo surtado? Bom, gente, é basicamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com vocês. Vou trazer aqui uma timeline bem gostosinha, uma linha do tempo caprichada, tá? Pra gente fazer essa volta no tempo juntinhos e entender todas essas questões. Pelo menos tentar. Como vocês podem observar, minha voz ainda não está 100%, não é mesmo? Mas no próximo vídeo vai estar melhor, tá? É que vai estar melhor. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você sobre curiosidades e histórias do universo da música. Se você ainda não é inscrito, tá aqui o meu convite para você se inscrever, deixar o seu like, tá aí meu arroba também. Se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Se estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, é só clicar no botãozinho de hypar, porque é mais uma forma de você me ajudar. Beleza? Então, bora pro vídeo. Se em algum momento da sua vida você se perguntou por que a Madonna começou a usar crucifixos como parte da identidade visual e tudo mais, saiba que essa pergunta já foi feita para ela, tá? Ali em 1985. E como resposta, temos isso daqui. Crucifixos são sensuais porque há um homem nu neles. Quando eu era menina, nós tínhamos crucifixos espalhados pela casa inteira, como um lembrete de que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Os crucifixos são algo que influenciou a minha infância como um cobertor de segurança. Eu gostava da aparência deles e do que eles simbolizavam, mesmo antes de virarem moda, disse a nossa querida para Spin Magazine em 1985. Mas antes da gente entrar nessa questão aí de Madonna versus igreja e tudo mais, vale a pena trazer para vocês aqui um breve contextinho da infância e da vida da Madonna. A mãe da Madonna também se chamava Madonna e ela morreu quando a pequena Madonna tinha 6 anos de idade. Numa entrevista, anos depois, a Madonna contou como que foi difícil crescer sem uma figura materna. E ela disse que muitas vezes, quando via as amigas sendo cuidadas pelas mães, ela se perguntava como que a vida dela poderia ter sido diferente se ela tivesse uma mãe presente, viva ali do lado dela, para dar um apoio, um carinho, enfim, dar um suporte nos momentos que ela mais precisou. E isso, de fato, foi sempre uma questão de reflexão para Madonna, porque durante muito tempo, principalmente durante a infância dela, praticamente todas as figuras de referência que ela tinha eram homens. Obviamente foi uma perda muito difícil, né? E durante anos ela ficou tentando entender esse sentimento, essa questão do luto, a falta da mãe, até que chegou um momento na vida dela e ela concluiu o seguinte, que ok, eu não tenho uma mãe para me amar, então eu vou fazer o mundo me amar. Foi o que ela disse para a revista Rolling Stone na época. E olhando para trás, para a história da Madonna, é possível dizer que ela conseguiu, né, gente? A Madonna se tornou uma das artistas mais influentes da cultura pop, consolidando aí o seu título, né, que acompanha ela até hoje como a rainha do pop. Depois da morte da mãe, o pai da Madonna acabou se casando novamente, né? Então temos aí a madrasta da Madonna, que era uma governanta da família. Eles tiveram 2 filhos e isso tudo aconteceu quando a Madonna tinha ali por volta de 8 anos de idade, quando a madrasta entrou na vida dela. E a Madonna sempre falou de uma forma super aberta sobre esse relacionamento com a madrasta, essa madrasta inclusive que já faleceu, né? E ela falou que na infância era um relacionamento muito complicado. Ela falou o seguinte: pra ser sincera, eu não aceitei minha madrasta quando estava crescendo. Em retrospecto, acho que isso foi muito difícil para ela.
ela estava tentando. Eu sempre fui muito próxima ao meu pai e eu não queria aceitar mudanças na minha vida. No meio desse contexto, vale trazer aqui que a Madonna cresceu numa família católica e muito rígida, o que era bem comum ali na época, né? Existia ali uma certa expectativa que ela se casasse de branco, que ela se casasse virgem. A madrasta dela, para vocês terem uma noção, não deixava ela usar absorvente interno, porque naquela época acreditava-se que isso ia fazer com que a menina perdesse a virgindade e daí a menina não ia casar virgem. Por fim, a Madonna aprendeu a utilizar o absorvente interno com uma amiga dela e ela acabou fazendo isso justamente como uma forma de se opor a essa ideia aí da madrasta, da sociedade em geral, né? Sobre essa questão da pressão sobre o corpo, sobre a sexualidade feminina. Então, desde cedinho, a Madonna já tinha ali uma certa postura, né, um certo pensamento crítico em relação a tudo isso. Mais tarde, em algumas entrevistas, a Madonna acabou falando que a educação católica dela era muito focada em culpa, em pecado, em obediência. Ela conta que quando ela tinha ali por volta de 10 anos, ela queria brincar com os meninos, né, ficar ali junto com eles no recreio, e ela era sempre muito punida pelas freiras e no fim ela não entendia por quê, afinal de contas ela era uma criança, né? E também ela já contou sobre episódios de querer usar uma calça para ir à missa como os meninos, só que o pai dela não deixava de forma alguma. Ela tentava ali fazer um questionamento perguntando, tá, mas e aí, meu anjo, por quê, né? E ele falava, por que isso, né? Antes da Madonna se tornar artista, ela estudou dança na Universidade de Michigan, mas ela acabou abandonando por volta ali dos seus 19 anos, porque ela decidiu se mudar para Nova York. E, gente, foi assim, ó, um grande inferno astral essa mudança, tá? Porque ela passou por muitas dificuldades financeiras, teve péssimas experiências quando ela chegou em Nova York, tanto que numa entrevista que rolou ali em 2013, ela falou o seguinte: Nova York não era tudo que eu pensei que seria. Ela não me recebeu de braços abertos. No primeiro ano eu fui assaltada à mão armada. Depois fui estuprada no teto de um edifício para o qual fui arrastada com uma faca apontada para as minhas costas. Meu apartamento foi invadido 3 vezes e eu nem sei porquê, já que eu não tinha nada de valor, além do meu rádio que eles tinham levado na primeira invasão. Foi de fato um grande inferno, né, gente? Mas ela foi lidando, foi sobrevivendo ali da forma que ela conseguia e, ao mesmo tempo, ela tentou iniciar ali a coisa do network, né? Começou a fazer contatos com DJs, contatos com produtores, começou a ir em baladas, né, para entrar aí na cena, e a partir disso começou a construir a sua própria identidade artística. Dei uma breve contextualizada aí, né, do cenário, do background da Madonna, para chegarmos no primeiro atrito que ela teve com a igreja, que foi em 1985. Foi nessa época aí que ela começou a usar bastante crucifixos, né, como parte aí da sua imagem, como acessórios, seja em fotos, em performances, em shows, enfim, né? E não era só uma questão estética, né? Mas também era uma forma dela questionar a moral e o controle religioso sobre o corpo e sobre o comportamento, que era uma coisa que ela já tinha vivido ali no passado com as experiências dela. Para o público jovem, isso era super cool, super descolado, virou moda, mas para a igreja e para os conservadores também, para os fiéis, enfim, isso foi visto como um desrespeito. Mas ok, galera falando e coisa e tal, kikiki, até que chegamos em 1986, quando ela lança Papa Don't Preach. Pra quem não lembra, essa música conta a história de uma adolescente que engravida e decide ficar com o bebê, mesmo sem o apoio do pai. A letra fala sobre escolhas pessoais, responsabilidade, autonomia sobre o corpo, e a música gerou muito debate, porque na época a gravidez na adolescência era considerada um grande tabu. E muitos grupos religiosos, conservadores, começaram a criticar a Madonna, dizendo que ela estava tratando aquele assunto de uma forma muito errada, ou até mesmo incentivando as adolescentes a engravidarem. Por fim, gente, o efeito de tudo isso foi que a música virou um grande sucesso mundial e reforçou a Madonna como uma artista que estava colocando ali assuntos sociais como tema, como debate no centro da cultura pop. Até que em 1987, o Papa João Paulo II entra no meio da história, minha gente. Ele começou a demonstrar uma certa preocupação, uma inquietação. Não estava confortável. Ele estava preocupado com a influência da Madonna entre os jovens. Como que a Madonna estava ali influenciando de uma forma errada esses jovens. Então o que aconteceu? Ele chamou ela para conversar. Eu quero conversar com a Madonna. E a resposta dela, gente, foi simplesmente a seguinte: que se ele quisesse conversar com ela, se ele quisesse ver ela, era só comprar o ingresso pro show.
tá bom, meu anjo? E essa frase repercutiu, assim, de uma forma extremamente torta, pegou muitíssimo que mal no mundo inteiro, porque como assim a Madonna fala dessa forma com o Papa? Então isso deixou a igreja e muitos fiéis extremamente revoltados, putíssimos da cara com a Madonna. Mas a Madonna foi de fato debochada porque no fim das contas, ela sabia o que ele queria, né, gente? Ele não queria chegar lá e perguntar pra ela se tinha um bottom, ou querer saber qual ia ser a cor do crucifixo que ela ia usar no próximo look, né? Então, ele provavelmente estava lá querendo conversar com ela, tentar mudar o comportamento dela, limitar ela de alguma forma, corrigir ela, enfim, né? Ou exorcizar, não sei porque naquela época a Madonna era o próprio capeta na Terra, né? Mas essa história, minha gente, é apenas um glacezinho, tá? Apenas um glacezinho em cima do bolo. Se até então a igreja achava que tinha motivos para odiar a Madonna, é porque eles não tinham nem ideia do que ia chegar em 1989, que é quando ela lança o videoclipe de Like a Prayer. Aí pronto, as portas do inferno foram abertas com sucesso. Tem muitas críticas que a Madonna faz nesse clipe, né, gente, que vai desde racismo até a hipocrisia religiosa. Nesse clipe, a Madonna simula no próprio corpo as chagas de Cristo, canta em frente a crucifixos pegando fogo, beija um Cristo negro e também dança ali, né, de uma forma bem sensual dentro de uma igreja. Temos aí um pratão cheio, né, gente, pro Vaticano reclamar à vontade. Ele classificou, inclusive, o vídeo como blasfemo. O Papa João Paulo II, para vocês terem noção, chegou a pedir publicamente que as pessoas boicotassem a turnê dela na Itália. Além disso, nessa época, a Pepsi tinha uma parceria, né? Tinha acabado de lançar uma campanha ali com a música, com a Madonna, e por conta de todo esse bafafá, eles acabaram cancelando o comercial. Mesmo assim, o álbum Like a Prayer vendeu mais de 15 milhões de cópias. A Madonna tava meio que assim, né? Tava cagando e andando, né, gente? Chegamos em 1990 e a querida lança o clipe de Justify My Love. To justify my love. Ela chega assim com os dois pés na porta falando sobre desejo sexual de uma forma bem direta, sem nenhum pudor, de uma forma super sensuela, né? Mas a MTV acabou banindo o clipe por conter aí cenas de teor sexual. E se você está aí hoje precisando de alguma coisa pra te incentivar, entendeu? Mesmo quando tem alguém botando um muro de Berlim no teu caminho, tá aí Madonna pra te incentivar. Porque ela pomposíssima respondeu a esse boicote lançando uma versão alternativa da música. E nessa nova versão inclui nada mais, nada menos do que trechos do livro do Apocalipse. O Vaticano realmente não tinha ali um minutinho de paz, né? Não tinha um minutinho de paz com a Madonna. Lá vai a nossa querida e faz o quê? Vai para uma turnê, o Blonde Ambition, simular aí uma masturbação no palco, exorcismo, cantar em um altar que parecia uma igreja. E qual foi o resultado? Bom, o Papa João Paulo II chegou a classificar as apresentações que estavam rolando aí nessa turnê como um dos shows mais satânicos da história da humanidade. Mas eu acho que hoje tem mais, hein? Já viu um showzinho de Slipknot? Um showzinho do Ghost. Tem mais, tá? Dá uma procuradinha que tem mais. Mas claro que para aquela época, naquele contexto, eram outros 500. Sem falar, gente, que a igreja já estava chamando o show da Madonna de Circo do Diabo. Conceito aí, né? Conceitão que temos. E a partir dos anos 2000, gente, esse embate da Madonna com a igreja só continuou. Em 2006, a Madonna lança um documentário chamado I'm Going to Tell You a Secret. E ela fala nesse documentário que a maioria dos padres é gay. E o Vaticano fica assim estarrecido, né? Como assim a Madonna tá falando isso, tipo, livremente num documentário, sem medo de nenhuma consequência? E como se já não bastasse, no mesmo ano, no Confessions Tour, ela encena uma crucificação no palco, o que leva um cardeal a dizer publicamente que a Madonna merecia ser excomungada. Também tem um episódio que rola ali em 2008, né, num show, ela dedica Like a Virgin pro Papa Bento XVI, e ela diz o seguinte: dedico essa música ao Papa porque sou uma filha de Deus. E obviamente todo mundo tratou disso, né, como mais uma provocação da Madonna para a igreja. Em 2022, a nossa querida aparece no Twitter pedindo um encontrinho com o Papa Francisco. No tweet ela fala que ela é uma boa católica, que nos confessa há décadas e que ela já foi excomungada ali umas 3 vezes, mas que ela não acha justo. Claro que rolou uma polêmica, né? Todo mundo comentou sobre esse tweet da Madonna, mas acho que
o Vaticano em si não fez nenhum comentário a partir disso. Mas se eu estiver enganada, você me corrija aí nos comentários, tá bom? Em 2023, a Madonna posa para a Vanity Fair num ensaio completamente inspirado na iconografia católica. Temos aí a capa dessa revista, dessa edição, com ela como a Virgem Maria, com lágrimas, coração perfurado, né? E também tem uma outra foto em que ela recria a última ceia com várias mulheres no lugar do que seriam ali os apóstolos. E na entrevista, nessa revista, ela fala sobre religião, fala sobre feminismo, fala sobre sexualidade, dizendo que ela usa símbolos católicos como crítica e também como reflexão. Já em 2024, em dezembro mais precisamente, ela posta um vídeo desejando Feliz Natal ao Papa Francisco, enquanto ela segura, gente, uma foto dela vestida de freira, acendendo ali um cigarrinho para uma outra freira. A reação é péssima, né? Ela recebeu uma enxurrada de crítica por conta disso e por fim ela apaga o vídeo. Não demorou muito para depois ela voltar com uma imagem que foi feita por inteligência artificial, onde ela tá do lado do Papa e na legenda ela diz o seguinte: indo para o fim de semana assim. De novo essa publicação pega muitíssimo mal, ela acaba viralizando e de novo vira mais uma polêmica entre Madonna e igreja. No fim das contas, gente, a Madonna e a igreja seguem em lados opostos, né? A igreja defende ali a coisa da tradição, da ordem. Já a Madonna sempre usou a arte para questionar muito, né? Ela sempre foi muito questionadora, sempre foi muito provocante em vários sentidos. E mesmo com tantas críticas que rolaram desde o início da carreira da Madonna em relação a ela e a igreja, ela nunca deixou de fazer isso, ela nunca deixou de se expressar da forma que ela bem entendesse, de apontar ali o que ela concorda, o que ela não concorda, o que ela acha errado. E por isso eu acho que esse conflito entre ela e a igreja vai durar ainda muito tempo. Agora, se você tem uma opinião sobre isso, eu quero saber o que você acha. Você acha que a religião, ela deve interferir na arte? Afinal de contas, alguma coisa pode interferir na arte? Ou a arte precisa ser totalmente livre, mesmo quando incomoda as pessoas, mesmo quando incomoda um padrão de pensamento, de comportamento? Você acha que a Madonna passou do ponto em alguns momentos? Que ela podia dar uma seguradinha? Ou de repente não? Você assina embaixo tudo que ela fez até hoje. Traz a tua opinião nos comentários, fica bem à vontade, sempre com bastante respeito, bastante educação. Bom pontuar isso, né, gente? Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Se estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, você pode clicar no botão de hypar, porque é mais uma forma de você me ajudar, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.